Muito bem, então prosseguindo aqui com o nosso processo de formação de palavras, agora nós ainda estamos estudando, né, o processo de derivação. Vamos ver agora um tipo de derivação que é muito comum, mas que de alguma forma, às vezes até complica um pouco as pessoas que não entendem de fato o sentido aí das classes gramaticais. Então vamos logo aqui definir o que é a derivação imprópria. A derivação imprópria também é chamada de conversão, mas se chama mais de derivação imprópria. É o mecanismo pelo qual uma palavra ela muda de classe gramatical sem alterar a forma. Na maioria dos casos, substantivos se tornam adjetivos e vice-versa. Adjetivos se transformam em advérbios e vice-versa. Infinitivos se tornam substantivos ou palavras invariáveis no caso passam a ser substantivos. Pessoal, se você está fazendo o nosso curso completo, né, se você ainda não passou pelas classes gramaticais, mas quando você for passar, você vai me ouvir falar que você tem, na verdade, que entender. Na língua portuguesa você não pode decorar, você tem que entender, né, o que representa, por exemplo, um substantivo. O que é um substantivo? O que é um adjetivo? O que é um advérbio? O que é um pronome? Por que você tem que entender o que é? Você tem que entender o conceito. Porque essas palavras, elas mudam de sentido de acordo com o contexto, né? E, na verdade, quando elas fazem isso, quando isso ocorre esse processo de formação de palavras chamada de derivação imprópria. Então, se você decora, por exemplo, que a palavra vinho é um substantivo, você não vai entender que essa palavra vinho, por exemplo, pode de repente se tornar um adjetivo sem nenhum problema, porque o que vale não é a palavra como ela morfologicamente foi criada, mas sim o contexto, o sentido que ela está naquela frase. Certo? Então, se eu tiver, por exemplo, a palavra vinho sozinho, eu sei que a palavra vinho é um adjetivo, é um substantivo, mas dependendo do contexto, pode ser representada por um adjetivo. Então, você vai ouvir muito eu dizer isso. E é importante que você atente agora para esse conceito, para que lá na frente, na hora que você estiver estudando no próximo módulo, por exemplo, o substantivo, depois o adjetivo e assim sucessivamente, as classes gramaticais, você entenda. Quando uma palavra muda de classe gramatical, está acontecendo um processo de formação de palavra chamada de derivação imprópria. A palavra não vai mudar nada, vai ser a mesma palavra, porém o sentido dela vai ser outro. Por exemplo, aqui, ó. Então, isso pode acontecer como? Por exemplo, um substantivo, ele gera adjetivo, ó, ele se transforma em adjetivo. Por exemplo, o vinho é uma bebida feita de uva. Nesta frase aqui, ó, o vinho, a palavra vinho é um substantivo, porque vinho, na sua essência, é um substantivo. Mas eu não posso dizer que sempre isso vai acontecer, depende do contexto. Porque nessa outra frase aqui, ó, o rapaz usava uma camisa vinho. Aí eu pergunto para você, qual é a classe gramatical aí dessa palavra vinho? Aí você vai dizer que é o adjetivo. Aí eu pergunto, mas por que é um adjetivo? Aí você tem que entender o conceito, ó. Qual é o conceito de adjetivo? O adjetivo é uma palavra variável que acompanha o substantivo, ou seja, modificando o seu valor, qualificando, especificando, dando a ele a ideia de qualidade, enfim, vai qualificar o substantivo. Camisa é um substantivo. Vinho está dizendo que é a cor da camisa, né? Então, veja só. Vinho aqui não está com o sentido que aquela camisa é vinho que você toma. Não, está simplesmente pegando a cor vinho, a cor de vinho. Então, aqui, vinho tem valor de quê, pessoal? De adjetivo. Deu para entender? Então, qual é o tipo de formação de palavra que está tendo aqui? É uma derivação imprópria. A mesma palavra, só mudou a classe gramatical. Olha só, os relâmpagos faziam medo. O que é relâmpago? Não é um substantivo? É um substantivo. Mas, se eu coloco assim, ó, houve uma guerra relâmpago, uma guerra relâmpago, né? Então, veja, agora a palavra relâmpago é o que, pessoal? É um adjetivo, né? Porque está qualificando a guerra, quer dizer, que uma guerra foi rápida, né? Uma guerra que acabou rápido, então uma guerra relâmpago, ok? Então, veja, um substantivo virou adjetivo. Processo de derivação imprópria. Temos aqui, ó, adjetivo vira advérbio. Ó. Comprei camisas caras. Olha só, quem é que é caro aí, pessoal? É a camisa, né? Então, veja, o que eu disse para você? Ó? O adjetivo, ele modifica quem? Ele modifica o substantivo, não é isso? Camisas caras. Ó. Se fosse, deixa eu ver aqui, se fosse uma palavra masculina aqui qualquer, deixa eu ver, carros,
né? Se fosse carros, seria o quê? Caros. Veja que eu consigo concordar a palavra cara, né, com o substantivo. Carros ficaria caros. Carro, caro. Camisa, cara. Então, ó, processo de formação de palavras, o quê? Variável. Concorda com quem? Com o substantivo. Então, o adjetivo qualifica o substantivo. Agora, se eu digo assim, ó, as camisas custaram caro, opa, olha aqui uma coisa aqui, ó. Esse caro aqui, pessoal, ele não está concordando com camisa, até porque ele não está se referindo à camisa, né? Ele está modificando o sentido de quem, pessoal? O sentido do verbo. Por isso que você tem que entender os conceitos. E quem é que modifica um adjetivo, um verbo e um próprio advérbio? É o advérbio. Então, olha só, esse caro aqui agora está funcionando como o quê? Como advérbio. Entendido? Então, é isso aí. Por exemplo, agora, ó, Lula é um presidente forte. Ó, Lula é um presidente forte. Esse forte, qual é a classe gramatical dele? É um adjetivo. Está qualificando quem? Presidente, não é isso? Agora você coloca assim, ó, pisava forte sobre a relva. Pisava forte. Pessoal, esse forte aí, ele está modificando a relva? Não, ele está modificando o verbo pisar. Quem é que modifica o verbo, pessoal? Não é o advérbio? Então, aí está com função de quê? De advérbio. A palavra forte, na sua origem, ela é o quê? Ela é um adjetivo, mas aqui está funcionando como advérbio. Então, um processo de formação de palavra por derivação, chamado de derivação imprópria. Ainda temos aqui, ó, de adjetivo a substantivo. Agora é diferente. Agora é o contrário. Ó. O céu estava azul. Pessoal, azul não representa cor, então as cores não são adjetivos, não é qualidade do céu. Ó, no caso aqui, sintaticamente, nós temos aí um predicativo do sujeito. Morfologicamente, esse azul é substantivo porque está se referindo a céu, não é isso? E céu é o quê? Um substantivo. A palavra que modifica, que qualifica um substantivo é quem? Não é o adjetivo? Beleza. Agora, se eu digo assim, ó, o azul do céu estava... O do azul do céu o azul do céu estava... Tá errado essa frase aqui, né? Pronto, agora sim, ó. O azul do céu não indicava chuva. Qual é a classe gramatical desse azul? É substantivo. Toda palavra, né, precedida de artigo, no qual o artigo está se referindo a ela, se transforma em substantivo. Ó. Porque eu estou me falando aqui, ó, o azul. Esse o está determinando o azul. Então, esse azul aqui é um substantivo ou uma palavra substantivada. Processo de formação de palavra chamada de quê? De derivação imprópria. Entendido? A classe gramatical ela muda. Agora eu também posso ter de particípio para substantivo. Ó. A testemunha tinha dito a verdade. Ó. Dito é o quê? É um particípio. Agora eu posso dizer assim, ó, segundo o dito popular, nem tudo que brilha é ouro. Dito agora é o quê? É um substantivo. Toda palavra precedida de artigo. Quando o artigo se refere a essa palavra, ela se transforma em substantivo. Então, qualquer coisa pode ser substantivo. De infinitivo agora para substantivo. Ó. O dia estava para amanhecer. Né? Aqui eu tenho infinitivo. Mas se eu coloco assim, ó, o canto dos pássaros alegra o amanhecer. Olha aí novamente o substantivo. Né? Precedido de artigo, né? Então substantivo. De advérbio para substantivo. Ó. Eu não vos convidei. Né? Eu não vos convidei. Veja, esse não aí é o quê? É um advérbio, está modificando o verbo convidar. Agora eu posso dizer assim, ó, ele respondeu com um solene não. Esse não aí é um substantivo. Então, advérbio de negação e agora o não com função de substantivo. Ok? Então, esse foi o processo de formação de palavra chamada de derivação imprópria. Isso aqui, eu vou falar muito isso aí durante as aulas de gramática, de morfologia. Então, derivação regressiva de verbal, o que é isso? Ocorre pela redução de elementos já existentes na palavra primitiva. Não se utilizam, portanto, os afixos. Com este tipo de derivação, formam-se em geral substantivos abstratos a partir do verbo. Então, você chama esse processo de regressiva ou de verbal. Ou seja, você, a partir de um verbo, você cria um substantivo, geralmente, né, um substantivo abstrato, certo? Por quê? Que dá ideia geralmente de ação. Olha só, guerra, guerrear, né? Eu tenho guerra, né? O ato de guerrear.
lutar se transforma em luta. Ó. Lutar não é verbo? Então ele sofre um processo de regressiva ou deverbal. Na verdade, ele perde aqui a letra R, a letra R, que vai indicar o infinitivo dele, e ele se transforma em luta. Ó. Assaltar se transformou em assalto. Assalto, né, uma ação. Atacar, ataque. Vender, venda. Jogar, jogo. Roubar, roubo. Castigar, castigo. Revoltar, revolta. Buscar, busca. Comprar, compra. Pescar, pesca. Olha aí, ó. Todas essas palavras estão passando pelo processo de quê? De regressiva. Estão perdendo as palavras, perdendo elementos, né, e se transformando em substantivos. E geralmente substantivos abstratos. Abalar, abalo. Afagar, afago. Buscar, busca. Alcançar, alcance. Gritar, grito. Combater, combate. Embora eu não tenha colocado aqui, pessoal, mas é o seguinte, ó, quando o substantivo ele é concreto, na verdade é o verbo que vai derivar dele. Por exemplo, se eu tiver o substantivo âncora, né, qual é o verbo que gera? Ancorar. Né? Então, âncora não é um substantivo concreto, então vira ancorar. Se eu tiver, por exemplo, a palavra escova, escovar. A palavra pente dá origem a pentear, entendido? Muito bem, então esse aqui foi o processo, nós estudamos aqui os processos de formação de palavra por derivação. Né? Vimos, portanto, a derivação prefixal, vimos a derivação sufixal, né? Vimos a derivação prefixal e sufixal, a derivação parasintética, imprópria e a regressiva. Agora nós vamos estudar o processo de formação de palavras por composição.